Graças a Deus. Pode agora, se quiser desfazer aí, né? O grupinho. Fique à vontade. Se quiser ficar no grupinho também pode. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha ouvir sobre missões. Alexandre, eu estava falando para a Carla que eu estava essa semana com a Marta nos armários, mexendo lá, né? E tem um armário de uma parte que é de missões, né? Aí está tudo aquilo organizadinho, né? Tempo da Sandrinha, né? Tudo organizadinho. Aí eu vi umas cartinhas suas da Carla, lá de Pariquera, sei lá, aquele canto do Paraná lá, sabe? As cartinhas de missionários, vocês lembram? Aquelas cartinhas. E eu fiquei olhando aquilo, meu Deus, os irmãos sabem que quando o MEAP começou a obra da MEAP em 86, antes de até ir para o campo missionário, o Márcio esteve aqui, lá não era nem capela, era no edícula. Teve ele, seu Márcio, estiveram lá. E a partir dali, a igreja começou a investir com missões, a MEAP. Eu lembro que a gente dava mensalmente para a MEAP uma quantia, né, até razoável, né, razoável. E meu desejo, a minha oração é que nós venhamos, além de sustentar missionária nossa que está na MEAP, a gente poder mensalmente enviar uma oferta para a MEAP. Falei isso para a Carla. O meu desejo, a minha oração, que a gente, e depende de nós, não depende do tesoureiro. O tesoureiro, ele dá o sinal vermelho ou verde, né? Não tem é vermelho, tem é verde. Mas depende de todos nós. Se cada um de nós, irmãos, for pessoas assim generosas na contribuição com a igreja, entende? Isso aqui é o generoso, aquela oferta de amor, tá? Para a igreja, é voluntária, que ninguém obriga ninguém. Mas aquela oferta amorosa, generosa, se isso tiver, as ofertas crescem, né? E aí vai ter o suficiente para enviar para a obra missionária também. Estava vendo, irmãos, só para os irmãos saberem, eu fiquei tão contente, quando a Carla falou, né? Ela falou, mas o horário, como ela está preocupada com o horário, eu falei, pode ficar, cara, fica à vontade aí, eu prego no que sobrar. Porque é tão bom, né? A gente ouvir esse desafio missionário, irmãos. A nossa igreja teve uma história, irmãos, não sei se vocês sabem, depois eu fui saber por quê. Eu não sabia porque eu ia para um lugar, ia para outro, e até para Águas Lindóia encontrei gente, a igreja Vila Joca é uma igreja missionária. Eu falei, de onde que ele sabe? De onde que ele conhece isso, né? E depois vendo aquelas cartinhas, nossa, a gente adotava missionários para oração. Tinha até vigília de oração aqui. A gente tinha vigília de oração, para orar por missões e por países. Tinha isso, mas nós vamos voltar, irmão. Depende de todos nós. Né? Depende de todos nós. Eu talvez não aguente uma vigília hoje, possivelmente não, mas ficaram pelo menos um quarto da vigília, eu fico. Mas tem gente aqui forte, tem, que joga bola, que corre, pode aguentar uma vigília até toda, né? Vamos lá, tá? Vamos voltar essa carga missionária, evangelizando o Joque até os confins da terra. Amém, igreja? Amém. Isso mesmo, tá? E aí eu lembro, sim, uma coisa também interessante sobre missões, eu falei até com o Mateus, vasculhando aquele material, porque eu estava jogando fora muita coisa, mas a cartinha eu faço, a cartinha eu não jogo fora, não, vou guardar, algumas coisinhas eu estou guardando, a história para a igreja. Aí encontrei uma carta, eu falei, até quase chorei, dos pastores da Moldávia, agradecendo a Igreja Batista de Vila Joque, porque a igreja bancou quase todo o primeiro congresso para pastores e mulheres de pastores da Moldávia após o comunismo sair de lá. Veja que maravilha, uma igreja pequenininha, irmão Francisco. A igreja levantava na época 5 a 6 mil, Alexandre, por mês. 5 a 6 mil por mês era o dízimo. A igreja levantou em mês e meio 4 mil reais e mandou para lá. Entende, irmãos? Essa coisa, essa chama missionária, que Deus desperte isso em nosso coração. Novamente, faz de novo, faz até mais, viu? Até mais, eu creio que Deus vai fazer até mais, porque ainda a gente era um pouco, não muito forte no evangelismo aqui, mas a gente vai ser bem forte na evangelização do bairro, e vai ser mais forte também até os confins da terra. Amém, igreja?
Graças a Deus. E vamos lá, e vamos começando com cruzadas. Cruzadas internacionais. Vamos pôr o coração nisso aí, tá? Bem, hoje eu quero estar pregando de uma forma diferente. Eu vou ler com os irmãos aqui, não o livro de Atos inteiro, mas uma parte do capítulo 2, final do capítulo 2 de Atos e uma boa parte do 3 e do 4. Eu não sei como é que vocês vão fazer para o pessoal de casa, eu não sei como é que faz, mas é você que escolhe aí. Porque se você pôr o texto, não sei se você põe o texto embaixo da imagem, não sei como é que você faz aí. Tudo bem. Lá aparece assim, né? Aqui pode aparecer. Não, aqui tem irmão que quer ver o pregador. Gente, eu não sou bonito, não, eu estou velho já. Não precisa nem me ver, só ouvindo a voz já está bom, né? Mas aí ela vê, aí, eles são mestres nisso aí. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, que bom, Senhor, quando nós temos um desafio, quando nosso coração é tocado, Pai, com fé, Pai, com uma renovação de esperança, de fé, de que nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Senhor, desperta, levanta a igreja, Pai, usa esta igreja na obra missionária, mais do que antes, em nome de Jesus, amém. Eu queria, antes de pregar, falar uma coisinha para quem está me assistindo. Irmão, você que está me assistindo, está assistindo o culto online, né? Participando, uma coisinha só. Que Deus o abençoe, tá, meu irmão? Com todo o amor. Mas se você é um daqueles que poderia ter vindo, tem irmãos que não poderiam estar aqui, eles estão doentes. Alguns chegaram tarde em casa, outros têm pessoa doente em casa, está cuidando. Deus sabe, eu não gosto de julgar ninguém, não. Deus sabe onde aperta o calcanhar de cada um. Então, mas aqueles que poderiam ter vindo e não vieram, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. E alguns até pensam assim, não, acho que eu não vou mais na igreja, eu vou agora só participar da igreja assistindo o culto online. Então, imagine se todos nós aqui resolvêssemos fazer como você. Se todos os irmãos aqui, pensa nisso, pensa comigo, pessoal da música. E aí imagine se o pessoal também da imagem resolvesse, também eu vou ficar em casa. Não ia ter nem culto online para você, meu irmão. Se todo mundo fosse fazer isso, acabou a igreja. É verdade, irmãos. Acabou a igreja. Então, por favor, próximo domingo, irmãos, se você tem condições, esteja aqui no culto presencial. Se você não tem, meu irmão, nosso desejo, né, que Deus o abençoe, tá? E que você, se está doente, seja curado. Se tiver alguma dificuldade, que Deus o abençoe. Há irmãos que nem moram aqui em São Vicente, assistem o culto, participam do culto, né? E que Deus abençoe mesmo, cada um de vocês. Amém? Vamos lá. No final do livro de Atos, no final, capítulo 2 de Atos, né? A gente conhece esse texto, versículo 42 até o finalzinho do capítulo. E a gente ouviu isso, já ouviu mensagens várias vezes. Nós já lemos esse texto. E é tão bonito quando diz que essa igreja, que era uma igreja muito simples, eles não tinham a gente não tem muita estrutura, mas eles não tinham nem essa que nós temos. Você vai ver isso aqui. Eles se reuniam no templo. Era o templo lá de Jerusalém, que era um templo onde se reuniam os judeus, tá? Os judeus, os fariseus, os saduceus, e eles tinham um pedacinho ali do pátio, não era um templo assim como o nosso, né? Era no pátio do templo, era um pátio coberto, tinha uma parte coberta, se reuniam num cantinho lá, talvez, né? E ali se reuniam, e nas casas, eu creio que o mais forte eram as casas, se reuniam assim, era uma igreja simples. Eles não tinham muita estrutura, muita programação, eles não tinham. Mas eles tinham a essência. A essência. Então, irmãos, o fato de não termos uma estrutura e o fato de não termos muita, talvez, programação, não é desculpa para não sermos fervorosos. Porque eles não tinham isso. E eram muito fervorosos. Eram fortes na devoção, eram fortes na palavra, eram fortes na comunhão e eram fortes na missão.
E quando foram expulsos do templo, era só nas casas, ainda com perseguição. Deu para entender? Amém? Vamos lá. Mas graças a Deus que nós temos uma estrutura, né? Graças a Deus. E vamos melhorar ainda, né? Vamos lá. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu quero chamar a atenção para a palavra se dedicavam. Nós estamos nos dedicando. Isso significa que eles se dedicavam em ouvir, em aprender. Eles queriam aprender, tinham muito interesse em aprender. Há essa dedicação em você, irmão, em mim, em você, de aprender a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Mas não só isso, que se dedicavam ao ensino significa a prática, né? Daquilo que eles aprendiam. Significava que eles se dedicavam à obediência à palavra, a pôr em prática na vida deles, em todas as áreas da vida, a palavra de Deus. Então, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Como nós estamos como igreja a isso? Irmãos, se nós estamos muito bem, graças a Deus, vamos melhorar. Mas se não estamos, precisamos ter um conserto, né? Falamos sobre conserto, precisamos mudar isso aí. Precisamos mudar. Se nós pregadores não estamos pregando a palavra, ensinando, precisamos mudar. Precisamos ensinar a pregar a palavra. Graças a Deus, pelo menos os meus irmãos aqui que eu ouço pregam a palavra. Amém, igreja? Tá? Nós temos hoje aqui de manhã, não temos ainda uma grande programação de ensino, mas temos de manhã aqui. Se você pode vir de manhã, aos domingos, às 9 horas, aqui tem uma escola bíblica. Talvez você não possa. A nossa intenção é nós termos mais professores, né, disponíveis, e quem sabe não, e se tiver, nós abrirmos durante a semana à noite também. O que se faz aqui de manhã, ter uma opção na semana à noite para aqueles que não podem vir de manhã. Mas é importante o ensino da palavra. Mas não é só, agora, no púlpito também, os irmãos aprendem sobre a palavra. Mas tem que ter essa dedicação. Você ouve a mensagem, mas você não chega depois, sai para fora e esquece tudo. Eu fiquei assim, admirado com uma coisa. Eu não vou citar o nome do irmão, né? Podia citar, mas eu fiquei tão assim, contente na minha célula, que eu convidei um irmão para estar dirigindo junto com um irmão para dirigir a célula e outro para dar uma palavra. Eu não estava na célula, mas eu soube depois que esse irmão, ele tinha a sua mensagem, todo esboço da mensagem. Esse irmão, agora eu vou ter que dar algo, né? Ele não estava aqui dentro porque ele trabalha na recepção. Mas na recepção, ele atento, olha que vontade de aprender. Vocês entendem? Atento à palavra, ainda fez um esboço da palavra. Ele não sabia que eu ia convidar ele, hein? Não, pastor, vai me convidar. Não, depois na semana que eu convidei ele. Os irmãos entendem isso? Isso é tão bonito. Isso é tão bonito, sabe? Não é aquela pessoa que ouve a palavra, nem chega em casa na segunda-feira e esquece, né? Não, segunda-feira que tal você ler pelo menos o texto, para você lembrar o que Deus falou comigo. Aí esquece o que Deus falou. Deus falou algo com você no domingo, você, Deus falou comigo, né? Aí depois na segunda-feira, se perguntar para você, o que Deus falou com você ontem? Esqueci, não sei mais. Meu Pai do céu. Deus fala com você no domingo e na segunda-feira você não sabe mais do que Deus falou. Entendeu? Essa dedicação ao ensino da palavra de Deus. Eles tinham isso. A comunhão, se dedicavam à comunhão. Sempre digo, eu vejo comunhão nessa igreja, mas podemos melhorar muito ainda. E depende, irmão, não de mim só. A gente providencia algumas coisas para que haja comunhão na igreja. Aliás, essas programações que tem, homens, mulheres, né, churrascos de comunhão, as células são... Mas depende de você, irmão. A comunhão depende de você.
Mesmo que não tivesse nada disso, eles não tinham, nem churrasco de homens, nem programa de mulheres, não tinham, mas tinham comunhão. Depende de cada crente, tá? Essa comunhão será algo muito intenso na igreja do Senhor. Amém, igreja? Estão me entendendo? Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu também estou ouvindo. Então, eu preciso praticar o que eu estou falando, e os irmãos praticarem o que estão ouvindo, irmãos. Não é só a gente falar ou ouvir. Isso não adianta para a igreja. A gente precisa praticar aquilo que a gente está recebendo de Deus. Eu recebi do Senhor isso. A igreja dedicada à palavra, o ensino da palavra e a comunhão. É isso que Deus quer da gente. É isso que vai alegrar nosso coração. Isso que vai alegrar nosso coração. Mais ainda, ele se dedicava ao partir do pão. Aí tem a discussão sobre isso. Alguns creem que o partir do pão é a ceia do Senhor aqui, né? Porque eles tinham a ceia, né, dos senhores. Aí, parênteses sobre a ceia daqui a pouco. E alguns acham que não, que esse partir do pão era você repartir o pão com o irmão necessitado. Mas as duas coisas são verdadeiras, são necessárias numa igreja, não são? Aliás, ontem tivemos ceia. E onde você estava ontem, irmão? Você que não veio participar da ceia, que é uma ordenança de Cristo. Sério isso? É uma ordenança de Cristo para o crente. Onde você estava? Não precisa levantar a mão. Eu não estou julgando ninguém. Onde você... talvez você não pudesse vir mesmo, irmão. Que Deus o abençoe, que na próxima você possa. Mas talvez você pudesse vir. E você sabe que nós já avisamos, tem que estar atento, que todo o quinto sábado tem ceia. Então não marca nada, irmão. Não marca compromisso. Por enquanto é no quinto sábado. Todo quinto sábado tem... Que sábado? Quinto. Porque é importante isso. Dedicação. Se dedicavam. A ceia e também o partir do pão, você repartir o pão. Há irmãos aqui que fazem. A gente pensa, mas eu não vejo. E nem precisa ver. Nem precisa ver. Tem irmãos aqui que repartem o pão, repartem bens, aquilo que eles têm, eles são generosos, eles vão no irmão, visitam, às vezes fazem umas compras, vê o que o irmão está precisando. Tem irmãos aqui na igreja que faz isso, que aleluia, que graça, que maravilha, que alegria, glória a Deus por isso. Mas que eu e você possamos perguntar, estou fazendo isso, eu tenho isso no coração, eu tenho esse interesse em ajudar irmãos que têm menos que eu. É importante nós, como igreja, termos esse pensamento. É importante. Comunhão tem a ver com isso, partir do pão, quem sabe, tem a ver com isso, né? Se for essa a interpretação correta, mas mesmo que não seja, ela é importante, né? E eram dedicados às orações. É outra área. Os irmãos entendem, irmão, onde está o negócio? Agora, se eu sou um crente que não sou dedicado ao ensino, não sou dedicado à comunhão, não sou dedicado à partir do pão, não sou dedicado à oração, como é que eu vou ser? Eu vou ser um crente frio espiritualmente, resmungão, frio, não é isso? É sempre achando que está tudo errado, né? Vou mudar de igreja, porque aqui eu estou frio espiritualmente. Aí quando você vai para outra igreja, dá vontade de você falar, cuidado aí, porque para não esfriar a igreja. A igreja está boa, mas de repente esfria a igreja. Entende, irmãos? Não depende de cada um de nós, irmãos, de cada um de nós. Então aqueles eram assim. Vamos pedir a Deus graça, irmãos, eu e você, para a gente ser dedicado nessas questões aqui. Vamos pedir graça a Deus. Eu e você, eu e você. E a igreja, então, ela vai ser muito melhor do que ela é. Para a glória de Deus e para a nossa alegria também. E para a nossa alegria também. Amém, igreja? Amém. Vocês lembram disso? Dá para lembrar disso amanhã? Não? Tenta lembrar disso aí, isso é importante. Aí tudo bem. Então, aí eles estavam, a Bíblia diz que eles eram, aquela igreja era cheia do temor, né, reverência, o temor de Deus, havia maravilhas, sinais eram feitos ali pelos apóstolos, eles eram pessoas que, novamente, mantinham-se unidos, eles tinham tudo em comum, essa ideia de repartir, está aqui, até chegavam a vender suas propriedades, não eram obrigados a fazer isso, mas faziam isso, eles distribuíam a cada um conforme a necessidade, tinha isso na igreja. E aí,
Todos os dias eles continuavam a reunir-se ali no pátio do templo, como eu disse, era no pátio do templo, tá? E partiam pão em casas, nas suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Havia essa igreja, então, muito ativa, que gostava de estar junto, de se reunir, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E aí acontecia uma coisa aqui: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é outra coisa que os irmãos gostariam de ver, eu espero que sim. Pessoas se convertendo e pessoas sendo batizadas. Não gostariam de ver? Quem gostaria aí? Eu também. Então vamos fazer a nossa parte para que isso aconteça. Vamos orar, vamos crer e vamos fazer o que tem que ser feito para que isso aconteça. Irmãos, cada um de nós aqui pode, ainda nesse ano, essa metade de ano, por isso, já estamos fazendo, né? Pôr no alvo lá, no seu coração, aquela pessoa. É bom, porque é bom você, às vezes, se você coloca uns 10, pelo menos uns 5, é mais, né? Um deles pode se converter, né? Coloca alguns nomes, mesmo que não seja para as cruzadas, coloca alvos. Não, eu quero falar com aquela pessoa, eu quero que ela se converta. Senhor, me dá estratégia, me dá um momento, me prepara, Senhor, um momento para eu falar de Cristo, ou para eu dar um Novo Testamento, ou para eu comprar ali um Evangelho e entregar para ela, ou um folheto, ou Senhor, ou falar com ela. E assim, irmãos, nós precisamos fazer isso, gente. Tem que ser algo que a gente tenha, porque senão a gente fica infrutífero. Fica infrutífero. Tá? Então vamos lá, tá bom? Vamos lá. Então o Senhor acrescentava. E aí então, essa igreja assim pungente, essa igreja, né, fervorosa, havia um avivamento ali. Quem leu aquele livro do pastor Russell Shedd, né? Lembra? Renovação e Avivamento, nós estudamos com a liderança, estão lembrados desse livro? Ele falava, né, dos avivamentos que houve em algumas igrejas do Novo Testamento. Ele frisava o avivamento, e aqui foi um avivamento. O primeiro avivamento da história da igreja foi aqui. Tá? E nós vamos orar e vamos crer. Eu creio, tenho convicção. Nós vamos viver um avivamento ainda aqui. E nesse bairro nós vamos. Mas vamos lá. Então essa igreja, certo dia, era gente de oração, irmãos. Era gente que gostava de orar. Falando em oração, toda terça-feira à tarde tem aqui oração. Mulheres. Será que não tem algumas mulheres aqui que poderiam vir nessa reunião de oração de terça às 15 horas? Irmão, não estou julgando, pondo nada, não quero fazer isso, eu não faço, não gosto de fazer isso, tá? Só estou perguntando para você refletir e falar, caramba, acho que eu posso vir. Você é uma mulher, né? Tem uma reunião de oração de mulheres às 15 horas aqui na terça-feira, por que eu não vou? Talvez você não possa, né? Você trabalha, mesmo que não trabalhe, cuida do neto, não vai deixar o neto por aí correndo, jogado lá, né? Não, mas talvez você possa vir. Venha, irmãos. Venha, elas oram pela igreja, elas oram pelos doentes, oram por você, oram por mim, elas oram, isso faz muita diferença para uma igreja, a oração. Mas nós temos também um grupo que se reúne ali. Vocês sabiam que tem um grupinho pequenininho de 2, 3 irmãs, às vezes está 2, às vezes tem 3, às vezes tem 4 irmãzinhas. Ela vai para aquela salinha feinha, né? Na salinha feinha, mas tem que ser assim, não. Mas se Deus quiser, vocês têm uma salinha melhorzinha. Então, quando fizer lá em cima, a gente vai pensar em alguma coisa, vai distribuir essa terra, tem uma salinha melhorzinha para oração, tá? Além de outras coisas. Mas vamos lá. Então, essas mulheres, às 6 horas, ou às vezes antes, elas estão orando pelo culto. Você sabe disso, né? Orando por nós quando pregamos. Elas oram. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é fundamental para uma igreja. Então precisamos ser uma igreja dedicada à oração. Esse é o segredo, irmão. Não é nada tão assim, não. Diferente. É essas coisas simples que fazem uma igreja ser uma igreja fervorosa como essa aqui. Depende de mim e de você. E aí nós temos nas quartas-feiras, tá? Como eu digo, respeito que talvez você até gostaria de estar aqui, mas não pode estar. Tudo bem. Mas talvez você possa estar na quarta-feira, possa estar mesmo, tá?
Tá? Eu não quero pôr peso, não quero. Porque eu também penso uma coisa aqui, vou abrir aqui um jogo aqui. Esse é um pensamento meu. Se a pessoa está aqui, na segunda noite, na terça noite, na quarta noite, na quinta, na sexta noite, aí tem seus filhos, tem sua mulher, ou a mulher vem, e a família? Trabalho o dia inteiro, aí na segunda está aqui, na terça, na quarta, eu não peço como pastor isso não. Eu acho que você tem um tempo com a sua família para ministrar lá também. Isso é importante, tá? Mas não é todas as noites, só na semana de oração que tem, né? Ou todas as... Mas numa quarta-feira, quem sabe você possa vir aqui, se juntar ao grupo que está orando. E é bênção. Aqui tem uma palavra, né? Tem uma palavra, uma reflexão, às vezes um estudo, uma reflexão, e tem oração. Então, essa dedicação à oração. E eles foram lá para o templo, a hora da oração, às 3 horas da tarde, e parece que era costume, e lá iam Pedro e João, né? Felizes da vida, caminhando lá, às 3 horas da tarde, só que não era oração da irmã Aurora, né? Era outra oração que tinha lá, de um grupo, e foram, de repente, quando estavam chegando lá, à porta do templo, eles costumavam colocar um mendigo lá, né? Parece, era um mendigo, porque pedia esmola, mas ele era aleijado, né? Por isso que ele pedia esmola. Então levavam ele lá, talvez os parentes, colocavam aquele aleijado à porta do templo para pedir esmola. Estava sendo levado, ainda o aleijado, para a porta do templo, quando os apóstolos estavam passando, e ele viu os apóstolos e pediu, né? Ele viu e pediu esmola. Vou aproveitar esses dois aí, pediu. Foi nessa hora que aqueles homens cheios do Espírito, que andavam com Deus, que tinham na sua vida um coração de devoção a Deus, adoravam, amavam o Senhor, cheios do poder de Deus, eles então, vendo ali aquele homem pedindo esmola, Pedro olhou para ele e disse, olha, para aquele disse, olhe para nós. E o homem olhou, né, pensando que ia receber um dinheiro, alguma coisa, e aí Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Meu Deus do céu, eu queria ter visto isso lá acontecer, eu queria estar lá e ver isso acontecer, que maravilha, não pelo milagre, mas pela glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E nós podemos ver muitas maravilhas, irmãos, como igreja. E uma das maravilhas maiores é a conversão de uma pessoa, né? Mas nós podemos ver muitas maravilhas. Podemos ver, precisamos crer, precisamos nos colocar diante de Deus. Senhor, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim, não outro, a mim. E aí então, o que aconteceu? Seguraram pela mão direita, ajudaram a levantar imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, irmãos. Ele deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Aí ele entrou lá no pátio do templo, andando e saltando, mas imagine, saltando e louvando a Deus de alegria. Nossa, aí todo mundo olhando aquilo ali, o povo viu aquilo, reconheceu que aquele homem ficava lá, era um mendigo, sentava lá na porta do templo, aleijado. Todos ficaram admirados, irmãos, muito admirados, com o milagre que tinha acontecido. E aí então, foi a oportunidade que Pedro teve para quê? Para pregar o Evangelho, entendeu? Aí Pedro pregou o Evangelho, e nessa pregação, dentro dela está assim, olha, ele fala assim, ele diz assim, olha, tem essa parte é importante aqui, por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Entende? Esse negócio, não, porque eu fiz, eu aconteci, eu orei pelo... Não, irmão, é Jesus, irmãos. É Jesus, irmãos, é Jesus. Se a gente prega aqui, Alexandre, se por acaso a gente prega e Deus nos abençoa, e a gente prega aquela mensagem mesmo, não é a gente, pastor Marcos, pastor Alexandre, olha que pregador, não, irmãos, é Jesus, irmãos, a glória de Jesus, irmão. Quem somos nós? A gente não sabe nem falar direito, irmão. Posso dizer isso de você, dele, de mim eu falo, a gente não sabe nem falar direito, irmãos. É Jesus, irmãos. Um culto como esse, quem tem que ser exaltado é o Senhor Jesus, sempre e sempre, por quem canta, por quem prega, por quem qualquer que fizer qualquer coisa aqui. É Jesus. Senão não tem graça, senão não vale a pena. Então foi isso que eles falaram. Aí ele falou, olha,
Aí começou a pregar, foi Jesus, ele disse, foi Jesus, foi pela fé no nome de Jesus, foi o nome que curou este homem aí, foi o nome de Jesus. Aí pregou o evangelho, e dentro da pregação, veio essa pregação bíblica, que hoje em alguns lugares não tem mais. Aí ele pregou, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele então mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Irmão, mensagem perfeita, arrependa-se, creia para a salvação, Jesus vai voltar, um dia você vai ter que prestar conta, se você estiver salvo, se você entrou pela porta, será salvo, se não entrou, não será. Essa é a pregação do evangelho, irmãos, é isso que eles pregavam. É isso que eles pregavam, mas pregavam no poder do Espírito Santo. Continuando aqui. E aí então, depois disso, enquanto Pedro e João falavam, aconteceu o seguinte, chegaram lá os líderes religiosos daquela época, saduceus, sacerdotes, muita gente chegou, e ficaram muito perturbados, que a multidão estava ouvindo, a palavra de Deus, a multidão ouvindo a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, e eles proclamando o Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, Aí eles agarraram Pedro e João, diz aqui, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Eu fiz essa pergunta, eu faço de novo. Irmãos, algum de vocês aqui vai ser colocado na prisão se pregar o Evangelho? Já fiz essa pergunta várias vezes, fiz para a minha célula, não. Ninguém vai ser colocado na prisão se pregar o Evangelho. Alguém aqui vai ser colocado na prisão se vier aqui num culto de domingo? Tem esse risco de ser preso? Ou entrar aqui um grupo aqui terrorista que não gosta dos crentes e matar os crentes? Tem esse risco? Mas tem lugar, irmão, no mundo que tem esse risco. E pasmem, os crentes se reúnem. Impressionante isso, irmãos. Olha, isso faz a gente ficar corado de vergonha, Eu estou aqui pregando, eu não tenho nenhum pensamento, talvez vão me prender, entendeu? Nenhum de nós. Mas eles pregam o Evangelho nesses países, sabendo que podem ser presos por pregar o Evangelho, por falar para um vizinho que Cristo é o Salvador, por falar para um parente que a salvação é só em Cristo. Nós não temos essa ameaça, não temos esse risco, não corremos. Por que a gente não fala? Por que a gente não se interessa? Por que a gente não se coloca diante de Deus? Talvez você faça, tá, irmão? Talvez você faça, mas talvez alguns não façam. A gente não se, é com isso que eu estou falando. Por que a gente não se coloca, Senhor, me usa, eis-me aqui, me usa para ganhar vida, afinal o Senhor disse que é para eu dar fruto também. O Senhor disse que é para eu anunciar o Evangelho, o Senhor disse para ir e fazer discípulos de todas as nações, inclui o Brasil, inclui São Vicente, inclui Jockey Clube. Por que eu não faço, Senhor? Ninguém me ameaça, não tem nenhum risco para mim. Não está na hora de mudar. Entende, igreja? Todos nós, cada membro dessa igreja, cada crente salvo, tem que, se não tem no coração isso, tem que pôr isso no seu coração. Peça a Deus, de agora em diante, eu vou pensar nisso. De agora em diante, eu vou fazer isso. Eu vou me colocar diante de Deus, para que Ele me use para ganhar vidas para Cristo. Eu quero levar Natanaéis, a Cristo. Eu quero levar Natanaéis. E antes disso tem também, André e Pedro, André levou seu irmão Pedro a Cristo. E assim ia. É muito bom esse texto de João, capítulo 2. Eu gosto muito desse texto. Entendeu? Eles levavam um ao outro. Falei de manhã, lembro de um irmão. Vocês que estão orando pelo vizinho, pelo parente, está orando, pensa, puxa, mas será que vai dar? Ele é meio duro, de coração. Eu falei de manhã que tinha um senhorzinho, quando eu tinha 16 anos, eu estava jogando bola lá na Vila São Jorge, eu não era muito bom de bola, mas jogava, e ali, jogava bola, aí passava de manhã, já umas
11 horas, já 11 e pouco, aquele vizinho vindo da escola bíblica dominical, da Igreja Batista Bíblica, na Vila São Jorge, ele passava e aí me tocava: ô Marcos, olha, domingo que vem, vamos lá no culto, vamos ter o culto, vamos lá, eu vou ver. Aí ele passava no domingo, quando ele ia para a escola dominical, se eu estava lá, se eu estivesse lá já, ele: ô Marco, vamos para o culto hoje à noite. Quem sabe, eu vou ver. Olha, ele falou comigo, mas sei lá quantas vezes, talvez uma meia dúzia de vezes, e eu sempre, talvez, esse camarada não quer nada, eu não vou. Só que teve um dia que ele falou e me tocou. Aí eu fui para o culto à noite. Está entendendo, irmão? Eu fui para o culto à noite, além do filho dele me convidar. Entende? Porque esse homem com certeza estava orando por mim, Mateus. Com certeza esse homem estava orando por mim. Seu Adriel, o nome dele. Seu Adriel. Então é isso, querido. Ore pelas pessoas. Ponha como alvo pessoas. Olha, Senhor, estão aqui. Eu quero esse meu parente, que ele seja salvo. Que um dia eu quero estar no céu, eu quero que ele esteja, Senhor. Deus, esse meu amigo, esse meu vizinho, seja lá, irmãos. Ore a Deus, como o Alexandre disse, é isso mesmo, Senhor. Coloca no meu coração pessoas por quem eu devorar e falar do Senhor. E Deus vai dar para você estratégia, irmãos. Deus vai dar palavra, Deus vai usar você. E você vai ter alegria de levar uma pessoa a Cristo. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantas pessoas já tiveram aqui essa alegria de levar pessoas a Cristo? Depois a pessoa é batizada, você fala: oh Deus, obrigado, o Senhor me usou. Porque se você está aqui há 10 anos, irmão, não teve essa alegria, meu Deus, oh Deus, dá essa alegria para o meu irmão, dá essa alegria para o meu irmão. Continuando, então, queridos, eles pegaram aí Pedro e João, agarraram, estava de noite já, colocaram na prisão até o dia seguinte. E muitos que tinham ouvido a mensagem creram. Olha só, foram para a prisão, mas eles pregaram, e muitos creram. Acho que eles estavam lá: opa, estamos presos, mas não tem problema não, um monte de gente foi salva. Entendeu? É essa a questão, tem problema não, um monte de gente foi salva, né? E aí creram, chegando o número dos homens, foi muito mesmo, perto de 5.000. Diz aqui, 5.000 pessoas se converteram com aquela mensagem ali de Pedro. 5.000, irmão. O negócio tinha uma multidão ali. E aí, só os homens, né? No dia seguinte, as autoridades, né, reuniram-se lá em Jerusalém. Ali estava o pessoal todo ali, mandaram trazer Pedro e João. Aí, diante deles, começaram a interrogar. Imagine só, com que poder, olha de novo, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí Pedro, isso é importante, Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, Francisco cheio do Espírito Santo, Mateus cheio do Espírito Santo, Nilzete cheia do Espírito Santo, Marcos cheio do Espírito Santo, Alexandre cheio do Espírito Santo, Gilcinho cheio do Espírito Santo, Raquel cheia do Espírito Santo, Ronaldo cheio do Espírito Santo, Lene cheia do Espírito Santo, Vicente cheio do Espírito Santo, cada um de vocês cheio do Espírito Santo. Meu Deus, o bairro não vai conseguir aguentar e resistir, irmãos. Não vai resistir, não vai resistir, porque esse Espírito de Deus derramará dons da palavra, até mesmo de cura e milagres, libertação, irmãos. Entende isso? É disso que precisamos, Sandrinho. Precisamos das estruturas, mas as estruturas sem isso é esqueleto, osso seco. Precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. E eles eram. E aí falaram, autoridades e líderes do povo, estamos cheios de autoridade para falar. E eles começaram a falar: olha, nós estamos sendo interrogados. Vocês viram aqui, né? Um aleijado, um ato de bondade que nós fizemos em favor de um aleijado. Estamos sendo interrogados, como ele foi curado. Saibam os senhores, eles disseram, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus, o Nazareno. E aí foi uma coisa, irmão.
Oh, meu Deus, que ousadia! A quem vocês crucificaram, olha o que eles falam aqui. A quem vocês crucificaram, foi no nome dele, mas a quem vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos. E é nesse nome que este homem está curado diante dos senhores. É no poder do nome de Jesus, irmãos. Que muita gente nesse bairro pode ser liberta, transformada, salva mesmo, irmão. Muita gente. Crianças, adolescentes, Sandrinho, viciados, moradores de rua, drogados, traficantes. Muita gente, irmãos, feiticeiros, muita gente pode ser transformado, libertos pelo nome poderoso de Jesus, que é o mesmo nome, é o mesmo poder, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, irmãos. O mesmo Jesus que estava naquela igreja, é o mesmo Jesus que está aqui, é o nosso Jesus, Salvador e Senhor. Nós podemos ver muitas maravilhas de Deus. Muitas maravilhas, Donizete. Eu conversei com a Donizete, sobre isso. Que Deus nos renove, Donizete. Que Deus nos renove. Há irmãos com dons aqui. Às vezes, aquele dom está um pouquinho ali apagado, né? Aí eles continuaram. E ele falou na pregação, não há salvação em nenhum outro. Não adianta, irmãos. Não há salvação, irmãos. Nós temos a mensagem, que a única mensagem, ela é uma mensagem exclusiva. A única mensagem da salvação é essa mensagem do Evangelho. Não há outra, irmãos. Se não ouvirem isso, não serão salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É só o nome de Jesus. A salvação é Jesus, a porta é Jesus, o caminho é Jesus, irmão, não há outro. E nós sabemos disso, Luciana. Nós sabemos disso, meus irmãos. Então vamos pedir, Deus, muda-nos. Muda-nos, Senhor. Até o fogo do alto céu, diz o hino, em nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Para que a gente possa viver Cristo e falar de Cristo, né? Viver e pregar. Continuando aqui. Aí eles viram a coragem de Pedro e João. Interessante, irmãos. Aí sabe o que eles percebendo? Que eram homens comuns, irmãos. Não eram grandes teólogos. Lógico, tinham andado com Jesus, tinham aprendido muita coisa. Como você também pode. Quantos aqui têm mais de 3 anos de convertido? Mais de 3 anos, bastante gente. Eles tinham 3 anos, né? Um pouco mais talvez aqui. 3 anos, um pouco mais. Na época já deviam ter mais, né? Mas eram homens que não tinham tanto tempo de convertido. E eram homens comuns, como nós aqui. Mulheres, né? Comuns, homens comuns. Está entendendo? E eram, a Bíblia aqui diz, olha, percebendo que eram sem instrução. Eles não tinham nenhuma universidade. Está entendendo? Mas olha, a instrução deles é a instrução que receberam de Jesus. Ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver aquele homem ali, né, com eles, viram um homem que fora curado, né? Não tinha jeito, eles estavam vendo, nada podiam fazer contra eles. Então eles deram uma ordem, que se retirassem do sinédrio, começaram a discutir entre eles, o que faremos com esses homens, né? Porque eles tinham medo. Tá? Porque tinha muita gente que viu o milagre. O pessoal ali de Jerusalém, irmão, sabe que Deus tinha realizado aquele milagre através de Pedro e João. Ninguém podia negar. Então eles queriam impedir que essa notícia se espalhasse. Aí eles que precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Aí provavelmente ameaça, né? Nós não queremos que eles falem mais. E aí, chamando eles novamente, deram ordens que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Olha só, alguém já deu essa ordem para a gente? Não, mas para eles deram. E olha só o que Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos. Se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não, olha agora, isso é importante. Pois não podemos
deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqui está um dos segredos. Não podemos, estou terminando, deixar de falar. Não dá para deixar de falar. Não dá para a gente deixar de ser desse jeito que nós somos. É isso que eu estava dizendo. Porque nós vimos Ele e nós ouvimos Ele. Aqui está o segredo. Porque se a gente estiver ouvindo Jesus e vendo Jesus, irmãos, nós vamos querer falar de Jesus. Provavelmente, um dos motivos, ou motivo, porque nós não falamos de Jesus, é porque nós não estamos vendo Jesus. A nossa visão espiritual está bem míope, apagada, e a gente não está vendo nada da glória de Jesus. Está entendendo? É a frieza espiritual. A gente não está vendo, e a gente não está ouvindo também. Nós cremos, sim, Jesus é verdade, é meu Salvador, mas parece que ele está tão longe, tão longe. Não, ele não está longe. É a cegueira espiritual, é a frieza, irmãos. Sabe onde ele está? Há um cântico antigo que eu cantava quando eu estava no Betânia. Eu participei um ano no seminário Betânia, Coronel Fabriciano. Há um cântico que diz: Jesus não está tão longe de mim. Eu não lembro a musiquinha, acho que é Jesus não está tão longe de mim, Jesus não está tão longe de mim, bem perto Ele está. Aí eu cantava: bem perto Ele está dentro do meu coração. Jesus não está longe de mim, está muito perto, Ele está dentro. Jesus não está longe de você, Ele está muito perto, Ele está dentro do seu coração, irmão. Acorda, acorda, acorda. Jesus vive em você. Acorda, Jesus vive em você, irmão. Acorda. Estão entendendo? Você pode vê-lo, você pode ouvi-lo hoje, assim como os apóstolos viram e ouviram, só que fisicamente, mas espiritualmente, e da mesma forma, porque é real, você pode ouvir Jesus e pode ver Jesus hoje. E quando você vê, quando você ouve, você quer falar de Jesus, porque você o ama, Ele é teu amigo, Ele é o teu Salvador e teu Senhor. Você vai querer que outros vejam e que outros também o ouçam. Não estão entendendo, irmãos? Querido, é para você e para mim. Mas, pastor, hoje é para você e para mim, meu irmão. Há algo de Deus. E você tocou nisso, aquela questão de nova vida, lembra? Essa nova criação. Há algo de Deus para nós. Wagner tocou esse odres novos com vinho novo. Há um vinho novo de Deus para ser derramado em nosso coração, irmãos. Há um vinho novo de Deus que vai mudar tudo em nós. E esse texto fala isso, irmãos. Esse texto fala isso. Né? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aí depois das ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, o povo estava ali, louvando a Deus pelo que acontecera. Aquele homem foi milagrosamente curado, tinha mais de 40 anos. Aí quando eles foram soltos, vou terminando já, sabe para onde eles foram? Quando eles foram soltos, Pedro e João foram lá para os seus companheiros, foram se reunir. Entende, irmão, você que está me ouvindo aqui, e que pode vir a um culto e não vem, entende como é que era essa igreja? Eles gostavam de estar reunidos, porque assim Deus quer, isso agrada ao Senhor. E eles foram então se reunir com os outros crentes, para os seus companheiros voltarem, contaram tudo que aconteceu. E aí quando aqueles irmãos reunidos ouviram, levantaram a voz juntos a Deus, dizendo, aí fizeram aquela oração maravilhosa ao Senhor, e uma parte da oração diz assim:
Senhor, agora considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Nós podemos pedir isso a Deus, irmãos. Senhor, dá-nos ousadia para anunciar a tua palavra, dá-nos poder do Espírito Santo, derrama do teu amor, derrama da tua graça, nos usa, Senhor. Você pede com fé e Deus faz. É isso que é. E aqui então, eles falaram isso, e olha, eles foram mais ousados. Irmão, nós podemos ter essa ousadia, hein? Nós podemos ter essa ousadia aqui. E eles falam, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu tenho conversado com o pastor Josué algumas vezes e temos falado sobre isso. A gente fala, eu creio que Deus realiza a obra dele como ele quer. Ele é soberano, tá, irmãos? Ele é soberano. Nem todos os avivamentos são iguais em alguns aspectos. Mas eu tenho conversado, eu falo, olha, a gente tem falado, olha, do jeito que está essa geração, do jeito que está esse povo, eu entendo, irmãos, que quem sabe Deus não vai fazer algo assim. Começar a realizar curas, milagres, para que o povo veja o poder que há no nome de Jesus. E se o Senhor quiser fazer isso, sabe quem Ele vai usar? É o pastor fulano, né? Um grande pastor, ou então os pequenos mesmo. É o pastor Alexandre, é o pastor Wagner, é o pastor... Não, irmão, é você. Nós também, se Deus quiser, mas é você. Que Deus vai usar. Que Deus vai usar. E olha ali, estende as tuas mãos. Aí depois que eles terminaram de orar, veja a importância da oração, oraram juntos, amém? Será que eles oravam sozinhos também? Oravam. Onde que Pedro estava quando aquele pessoal do Cornélio foi até a casa de Pedro? O que ele estava fazendo? Estava orando sozinho. Sim, é oração individual, precisa ter o tempo a sós com Deus. Mas não é só o tempo a sós com Deus, você está orando junto também com os irmãos. E aí então, depois de orarem, oh glória a Deus, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Que haja um tremor, mesmo que não seja físico, né? Mas que haja um tremor, irmãos, quando a gente se reunir para orar, da presença de Deus dentro do nosso coração. Tremeu o lugar que estavam reunidos, de verdade, tremeu mesmo, não é figura de linguagem, não, tremeu, como se fosse um terremoto. Mas o mais importante não é o lugar que tremeu, mas o mais importante é isso, novamente, porque já tinham ficado em Pentecoste, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Entendeu, igreja? Todos ficaram cheios. Há uma experiência, foi pregado aqui, o pastor Alexandre pregou sobre isso, eu lembro, você falou sobre experiência, lembra disso? Precisamos ter experiências com Deus. Precisamos ter experiências. Nosso Deus é um Deus vivo, irmãos. Tá? Precisamos estar sendo cheios, estarmos sendo visitados pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Tá certo? Precisamos. Amém? Ore nesse momento. Ore. Esse hino diz tudo. Foi cantado um hino aqui. Quando tudo estiver no altar, o fogo de Deus desce. Quando tudo está, irmão. Quando você fala, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Eu quero ser um vaso novo. Quebranta-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Me transforma, Senhor, faz Tua vontade em mim, realmente faz, Senhor, a Tua vontade em mim, de verdade, Senhor, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, de verdade, Senhor, a Tua vontade é a melhor coisa para a minha vida, de verdade, Senhor, é isso, e se você ainda não tem isso no coração, peça a Deus, Senhor,
faz isso, faz no meu coração ter isso, Pai. Faz no meu coração entender isso, que a Tua vontade é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na minha vida. Faz Tua vontade na minha vida, em toda a situação, em todos os aspectos da minha vida, Senhor. Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Eis-me aqui, Senhor, usa-me para a Tua glória. Essa oração, irmãos. Eis aqui, Senhor, a minha vida. O Senhor me conhece minhas fraquezas, minhas debilidades, meus medos. Conhece, Senhor, a minha carnalidade. O Senhor conhece meus tropeços. O Senhor me conhece, Pai, mais do que ninguém. Mas eu quero, Senhor, ser usado para a Tua glória. Eu quero viver para o Senhor de verdade. Todos os dias da minha vida, Senhor, faça essa oração com sinceridade. Esteja disposto a abrir mão de tudo aquilo que Deus, não apenas o seu pensamento, mas Deus, confirmadamente Deus, disser: entrega, entrega, entrega. Deixa eu falar uma coisa para terminar aqui. Houve um pastor, nos anos 60, pastor, ele já esteve aqui, irmão, a igreja recebeu certos... Irmão, a gente pensa, meu Deus, essa igrejinha tão pequenininha recebeu Russell Shedd, recebeu Frank Dietz, que era um dos líderes da OEM, do navio, e recebeu também Ernesto Tonini, quando já tinha 90 anos, quem lembra? Pastor Ernesto Tonini, que veio aqui. Esse homem, pastor Ernesto Tonini, foi um homem que influenciou muito a minha vida, e pastor Jorge Henrique, pastor Josué, nos anos 70, na verdade, a gente começou a ler, mas era dos anos 60. Ele teve uma experiência com Deus, e ele conta, eu não vou contar tudo, mas ele era um homem que era de posição. Sabe aquele pastor que tem uma igreja, aquela igreja grande, conhecida, sabe, uma igreja que todo pastor gostaria de estar lá? Está entendendo? Aquele camarada. Ele era diretor do Colégio Batista, São Paulo. Ele era um homem da denominação, respeitado. E de repente, coração quebrantado, havia algo nele. Ele falou: não é assim, tem algo mais, né? Deus tocando. E um dia o Senhor começa a falar e ministrar ao coração dele no momento de oração, de jejum e oração. E Deus começou a falar: entrega. Aí começou a entregar, irmãos. Entrega a escola, a pessoa entrega a sua profissão lá de diretor do colégio, começou a entregar tudo, até a igreja, começou a entregar ao Senhor. Você vai viajar para muitos lugares, coloca a família no meu altar. Está entendendo, irmãos? Entrega. E aquele homem começou a entregar. E no momento da entrega de oração, ele conta no livro que ele foi visitado pelo poder do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Dali em diante não foi mais o mesmo. Aquele homem viajou o Brasil inteiro pregando avivamento, e naquela época houve sim, em muitos lugares, um movimento de Deus muito forte. Foi a época que eu creio que muitos jovens se converteram, inclusive eu, muitos jovens se converteram naquela época, em várias igrejas, batistas, presbiterianas, igrejas renovando, ficando igrejas assim fortes, vivas. Irmãos queridos, vamos buscar o Senhor. É fé, não busque emoção. Não estou falando para você buscar emoção, a emoção vem. Às vezes, lógico, nós somos seres, não dá para jogar fora, não somos máquinas, né? A emoção vem, mas a gente não busca emoção, a gente busca Deus, com emoção ou sem emoção. Está entendendo? Vamos fazer isso. Vamos levantar e fazer a última oração. Que Deus nos abençoe, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, há uma oração que a gente tem ouvido e faz de novo. Senhor, a gente lê esse livro de Atos, Pai. A gente vê quanta coisa aqui, Senhor. Deus faz em nós. Visita-nos, Deus. Cada um de nós. Visita-nos como igreja, como corpo de Cristo, Senhor.
Derrama sobre nós da tua presença, da tua graça, da tua glória, do teu amor, do teu poder. Que a gente vivencie, Deus, a promessa do profeta Joel. Nós já temos o Espírito Santo, é verdade. Mas uma coisa, Senhor, é ter o Espírito Santo, como disse um pregador. Outra coisa é o Espírito Santo ter você, no sentido de você ser uma pessoa totalmente submissa ao Espírito Santo. Deus nos enche do teu Espírito e nos usa para a tua glória, como indivíduos e como igreja. Faz isso, Pai. Vai falando com cada um de nós. Deus soberano, vai falando, continua falando, Pai. Nesses dias, vai transformando, vai nos levando, Pai, a palavra, vai nos levando, Pai, a esse desejo de comunhão com o Senhor, vai nos levando, Pai, esse desejo de orar. Ó Deus, que os nossos momentos de oração sejam momentos, Pai, mesmo que haja luta, mas momentos de vitória, Senhor, momentos de visitação do Senhor. Oh, meu Deus, nos ensina a orar, nos ensina a caminhar com o Senhor. Queremos aprender, precisamos aprender. Abençoa-nos, abençoa-nos, abençoa-nos como igreja, para a tua glória. Pai, faz a gente viver para o louvor da tua glória, Senhor. Oh, Deus querido, oh, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nos leva ao altar da consagração, da entrega, Pai. Papai querido, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor é tão bom, Pai. O Senhor é tão paciente conosco, tão longânimo, Senhor. Oh, Pai, obrigado pelo teu amor, Pai. Bendito Espírito Santo, nos conduz na caminhada com Cristo, Senhor. Bendito Espírito Santo, nos conduz nesses momentos de oração, Senhor. Não sabemos orar, queremos aprender com o Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, abençoa a tua igreja, que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja, hoje e sempre. A igreja diz? Amém. Deus abençoe, meus irmãos.